Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que é, olha, a base da prática médica, a semiologia pulmonar. Vamos encarar isso como uma arte, a arte de aprender a decifrar a linguagem dos pulmões. É transformar sons, toques e sensações em diagnósticos que podem salvar vidas. Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Cada paciente é um novo mistério. E a semiologia pulmonar? Bom, ela é o nosso kit completo de detetive. A gente vai aprender a usar cada uma dessas ferramentas para encontrar as pistas e, no fim, solucionar o caso. Nossa investigação começa agora. Então, vamos lá. A nossa investigação é sistemática, passo a passo, para a gente descobrir todas as pistas que o tórax pode nos revelar. E como em toda boa investigação, o primeiríssimo passo é ouvir a testemunha. É na anamnese que a história do paciente nos entrega as primeiras pistas. E olha, muitas vezes as mais importantes de todas. Cada um desses pontos é uma peça do quebra-cabeça. Já ter tido doenças como asma ou DPOC, por exemplo, já nos dá um norte, sabe? Tabagismo, então, nem se fala. É um fator de risco clássico. E os medicamentos que a pessoa usa? Importantíssimo. Alguns, como os inibidores da ECA, podem causar tosse. E até exposição no trabalho. A poeira, a vapores ou até o contato com pássaros pode ser a chave para desvendar o mistério. Certo, com a história em mãos, agora a gente vai para a cena do crime, digamos assim. Vamos procurar evidências que a gente pode ver e sentir, conectando o que foi dito com os sinais físicos. A inspeção estática é como tirar uma foto instantânea do paciente. A cianose, aquela pele meio azulada, já acende um alerta de baixa oxigenação. Os dedos em baqueta contam uma história mais longa, de uma falta de oxigênio crônica. E quando a gente vê o uso da musculatura acessória, a gente sabe na hora o esforço que aquela pessoa está fazendo só para conseguir respirar. Agora, vamos para uma pista tátil que é crucial, o frêmito tóraco-vocal, ou FTV. Basicamente, a gente sentir a vibração da voz do paciente através da parede do tórax. A intensidade dessa vibração nos diz muito sobre o que está acontecendo lá dentro dos pulmões. E a técnica é bem direta. A gente posiciona as mãos no tórax e pede para a pessoa falar 33. O grande segredo aqui é comparar um lado com o outro, sempre buscando alguma diferença na intensidade da vibração. E aqui está o pulo do gato da investigação. Se o FTV está aumentado, quer dizer que a vibração está passando com mais facilidade. Pensa comigo. O som viaja melhor num meio sólido, certo? Então, uma consolidação como numa pneumonia deixa o pulmão mais denso, um condutor perfeito para essa vibração. Agora, se o FTV diminui ou até some, é porque tem alguma barreira no caminho. Pode ser líquido, como num derrame pleural, ou ar, como num pneumotórax. Essa barreira funciona como um isolante acústico entre o pulmão e a nossa mão. Chegamos às técnicas finais. Agora, a gente vai descobrir os sons ocultos do tórax. Primeiro, pelo toque, e depois, pela escuta bem atenta. A percussão é como se a gente estivesse mapeando o território por dentro. O som claro pulmonar é o que a gente espera ouvir num pulmão saudável, cheio de ar. Já a maciez, que é um som mais abafado, fofo, indica que ali tem líquido ou um tecido sólido. E a hiperclaridade, um som bem mais ressonante, mais oco, sugere um excesso de ar, como acontece no enfisema, por exemplo. E, finalmente, a ausculta. É a hora de pegar o estetoscópio e ouvir os sons normais da respiração. Mas o mais importante é procurar qualquer ruído anormal, os chamados ruídos adventícios. Eles podem ser a pista final que faltava para o nosso diagnóstico. O primeiro ruído que a gente precisa conhecer são os síbilos. É só pensar num assobio, agudo e musical. Esse som é o sinal clássico de que as vias aéreas estão estreitadas. O ar tenta passar por um espaço apertado e, pronto, produz esse som. É o que acontece numa crise de asma. Depois temos os roncos. Diferente dos sibilos, eles são sons mais graves, de baixa frequência, parecem mesmo um ressonar. A causa aqui, geralmente, é a secreção nas vias aéreas maiores. É o muco vibrando, típico de uma bronquite crônica. E, para fechar, os estertores finos ou crepitantes. A melhor analogia é o som de abrir um velcro, sabe? Esse barulhinho acontece quando as pequenas vias aéreas e os alvéolos, que estavam colados por causa de líquido ou inflamação, se reabrem de repente. É uma pista clássica em casos de pneumonia ou edema pulmonar. Bom, com o nosso kit de detetive completo, chegou a hora da ação. Vamos aplicar tudo o que a gente aprendeu para solucionar 2 casos, o do João e o da Maria. Primeiro, vamos conhecer o João.
Ele tem 42 anos e chega com um quadro bem típico: febre, tosse com catarro e dor no peito do lado direito. Tudo parece apontar para uma infecção pulmonar aguda. E quando a gente examina o João, as pistas começam a se encaixar. No lado direito do tórax, a gente nota: a expansão está diminuída, o FTV está aumentado, a percussão mostra maciçez e na ausculta ouvimos estertores crepitantes. Juntando tudo isso, as pistas formam um padrão bem claro. Agora, o caso da Maria. Ela tem 58 anos e a história dela é diferente. A falta de ar vem piorando aos poucos. Ela também perdeu peso e tem dor no peito, sopra do lado esquerdo. Os sintomas sugerem um processo mais gradual, bem distinto do caso do João. Vamos analisar as evidências da Maria. No hemitórax esquerdo, a expansão também está diminuída, mas olha a diferença, o FVT está diminuído. A percussão revela uma maciez bem extensa e, talvez o mais importante, os sons da respiração simplesmente sumiram na ausculta. As pistas apontam para um caminho bem diferente, não é mesmo? E aqui está o veredito. No caso do João, a combinação de FTV aumentado, maciez e estertores é o pacote completo de uma consolidação. Diagnóstico: pneumonia. Já no caso da Maria, o FTV diminuído junto com maciez e a ausência de sons indicam uma barreira de líquido, ou seja, um derrame pleural. 2 mistérios solucionados com as mesmas ferramentas. Fica claro, então, que a semiologia é muito mais do que só seguir uma lista de tarefas. É um processo de raciocínio, de pensar ativamente. Cada sinal é uma peça do quebra-cabeça, e quando a gente monta tudo direitinho, a imagem completa aparece, o diagnóstico. Isso nos leva a uma reflexão final, né? Hoje em dia, com tanta tomografia, tanta tecnologia de imagem, qual é o real valor do toque e da escuta? A resposta, como a gente viu, é que essa habilidade de decifrar a linguagem do corpo ali, do lado do paciente, continua sendo uma das ferramentas mais poderosas e insubstituíveis da medicina.